Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 11. Achei na sua Bíblia, segundo Samuel, capítulo 11, dando continuidade ao nosso estudo, às nossas pregações sobre a biografia de Davi, sobre a biografia de um homem segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos para 2 Samuel capítulo 11. Os versos iniciais deste capítulo nos apresenta um trágico momento da vida de Davi. Diz assim, 2 Samuel 11, vou ler, peço aos irmãos que acompanhem. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos, primeiro pelo privilégio de ler a Tua palavra, de adorar o Teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, pela vida, te agradecemos pelo dom da vida que nos foi dado em Cristo Jesus, a vida eterna. Peço que o Senhor abra os nossos olhos e fale aos nossos corações por meio desse texto, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara sobre o pecado. O pecado, ele é um problema real para a nossa caminhada com Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele cria um abismo que nos afasta da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas acredito que há um perigo muito grande no nosso meio, na nossa caminhada cristã, de recitarmos palavras decoradas, das quais nós não sabemos o que significa. Por exemplo, se alguém lhe perguntasse o que é pecado, John MacArthur, ele escreveu um livro muito bom com o título Sociedade Sem Pecado, porque aquilo que a Bíblia claramente chama de pecado, nos nossos dias tem recebido o nome de doenças, ou apenas de certos desvios leves de comportamento, de conduta moral. Então essa palavra pecado, por mais que seja falado, mas alguns não sabem o que significa e outros resistem em falar essa palavra pecado. Esses dias eu estava assistindo um episódio de uma série, e nessa série o relato é mais ou menos o seguinte: a esposa arrumou um relacionamento extraconjugal. Ela era casada com um marido já mais velho e ela arrumou um rapazinho de 25 anos. E ela então estava sentindo muita culpa por causa do que ela havia feito. O marido não sabia. E ela procurou uma terapeuta. E a terapeuta disse a ela: o que é que você fez? E ela contou o que aconteceu e que ela gostou da aventura extraconjugal com aquele rapaz de 25 anos. E ela disse: mas eu estou perdida, eu não sei o que fazer, acho que não vou continuar. E a terapeuta disse assim: você não vai continuar só porque você é mulher? Porque os homens traem. Os homens arrumam um relacionamento extraconjugal. E você, simplesmente porque é mulher,
acha que não pode ter também uma traição, um adultério. E o conselho dessa terapeuta era para que ela permanecesse, já que o coração dela desejava, já que o seu coração queria tanto, sentia atraído pelo jovem, ainda bonito, cheio de vigor. E o conselho era: continua, as mulheres têm o mesmo direito que os homens. Veja, meus irmãos, nessa sociedade que cada vez mais solapa a moralidade e a ética, cada vez mais se perde o sólido fundamento do padrão de vida, de relacionamento familiar, de casamento, de responsabilidades no âmbito familiar, é que nós alçamos a voz para dizer que isso é pecado. Adultério é pecado. Mas é interessante, irmãos, que a nossa sociedade, ela resiste a essa palavra. Se perdeu o sentido real dessa palavra. No meio dos cristãos, há pecados que são acariciados, empurrados para debaixo do tapete, como se Deus compactuasse com o pecado. Mas, queridos, o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos símbolos de fé e exposição de crença e teologia que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, diz que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Ou seja, pecado é aquilo que você está fazendo e levando você a viver e a ser algo que está distante da lei de Deus. Por exemplo, quando a esposa não é uma auxiliadora, isso é pecado, porque você vive um padrão de vida que está totalmente contrário à lei de Deus. Quando o homem, ele não é o homem da casa, ele não é o sacerdote, ele não é o cabeça do lar, ele não assume o seu papel, ele vive um padrão totalmente desconforme à lei de Deus, e isso é pecado. Quando deixamos de cumprir as nossas responsabilidades conjugais, abrindo brecha para traição, para adultério, abrindo brechas para manipulações no casamento, manipulações do relacionamento sexual, isso é pecado. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz que Satanás entra nessas brechas. Então, pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. Mas o pecado também, diz o Catecismo Maior de Westminster, é a transgressão de qualquer lei dada por Deus como regra à criatura racional. Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, está lá na Bíblia, em Gênesis, é os primeiros capítulos, Gênesis 1, 26 e 27 já diz, Deus criou o homem e a mulher. Relacionamento a três, irmãos, é pecado. Poligamia é pecado. Relacionamento homossexual é pecado, porque transgride a lei de Deus e o padrão estabelecido por Deus para o casamento, para a vida familiar. A mulher assumir o papel do homem e o homem ficar em casa, exercendo o papel da mulher, é inversão da lei de Deus, isso é pecado. Mas, queridos, algo que Davi cometeu e que ele sabia era o pecado. Todo judeu sabia que o sétimo mandamento, descrito lá no Decálogo, os 10 mandamentos, o sétimo diz: não adulterarás. O texto vai nos dizer que Davi, ele comete um adultério por Batseba, mas consciente. Ele sabia o que era pecado. Ele conhecia o Decálogo, porque todo judeu era comprometido em ensinar os 10 mandamentos. Não era igual na nossa geração, que os crentes têm dificuldade de falar os 10 mandamentos. Outros queriam até que eles nem existissem. Alguns padrões morais estão tão distantes dos 10 mandamentos por ignorância. Mas Davi não pecou por ignorância. O 10º mandamento diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. E Davi está pecando com conhecimento. Davi peca, Davi adultera, Davi se afasta de Deus, Davi cai no pecado, mas não é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Da mesma forma, irmãos, muitos hoje permanecem do mesmo jeito, vivendo uma vida distante de Deus, separada por causa do pecado.
por causa de relacionamentos imorais, por causa de um padrão de vida que está totalmente em desconformidade com a lei de Deus. Padrões de relacionamentos tais como o homossexualismo, que tem sido apresentado como legítimo, desde que o seu coração deseja, desde que você quer. Poligamia, relacionamentos extraconjugais e tantos outros casos, irmãos, tem sido bem aceito e acariciado nos consultórios psicológicos. Na parte da tarde eu estava escutando um programa, achei muito interessante, porque falando sobre doenças da alma. E quando chegou ao aspecto por que das doenças, por que as pessoas ficam depressivas? E um dos exemplos citados foi de Davi. Só que Davi ele não estava com depressão porque simplesmente o seu ego foi confrontado, não. Porque ele cresceu numa casa que o seu pai disciplinou muito, foi muito duro com ele, não. A tristeza que abate Davi, irmãos, se você ler o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 32, é o adultério, é o pecado. E é interessante que um dos profissionais, ao falar desse caso, ele quase deu um nó na língua para falar de pecado. Percebe, irmãos? Porque queremos tirar esse problema. Veja, irmãos, o problema da nossa vida, dos nossos relacionamentos familiares se chama pecado. É por isso que Deus nos amou de tal maneira, enviando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Ele veio, irmãos, para salvar eu e você da prisão do pecado, de um padrão de vida rebelde, de uma conduta rebelde que agrada a mim mesmo. Até como cristãos, irmãos, o padrão de Deus, ele é difícil para que a gente possa ter prazer nele, porque as Escrituras penetram mais profundo do nosso ser, confrontam o nosso coração. Ela é uma espada de dois gumes que penetra a nossa alma, e é intragável, irmãos, a nós pecadores ter o nosso pecado exposto. É difícil de digerir. É mais fácil digerir uma pregação de que é só vitória na igreja, que você veio e agora, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Mas a Bíblia mexe com o nosso pecado, porque se não reconhecermos que somos pecadores, somos pais pecadores, somos filhos pecadores, nós iremos cair, nós iremos confiar numa mera emoção que agrada o nosso coração, em um tempo de emocionalismo que nos agrada, mas a palavra de Deus confronta as nossas motivações, confronta o nosso coração, para que eu e você entendamos que precisamos de um Salvador. Sabe por que essa igreja existe aqui? Porque são pecadores que reconheceram diante de Deus que eles precisam de um Salvador. Quem não precisa de um Salvador, não precisa de ir à igreja. Nós precisamos de Jesus Cristo, como acabamos de cantar com os nossos irmãos, Jesus Cristo basta. É exatamente isso que reafirmamos de púlpito e reafirmamos aos nossos corações. Jesus Cristo basta, e sem Jesus Cristo, a minha e a sua vida está num caminho de desgraça, de morte. Sem Jesus Cristo, a minha e a sua família caminha por um caminho de morte. Eu quero então chamar a sua atenção para os passos que Davi dá nesse caminho de morte. Nós temos o registro bíblico. Essa não é uma notícia falsa e não é uma notícia manipulada. Você pode investigar qualquer livro de religiões. Você pode pegar os livros dos muçulmanos, o Alcorão. Você pode pegar as biografias das religiões de ocultismo. E lá eles apresentam os profetas, os sacerdotes como homens perfeitos. Mas você pega a Bíblia, ela diz: esses homens fracos e falhos, foi quem Deus amou, foi quem Deus transformou, foi quem Deus resgatou. É uma biografia muito semelhante à nossa. De vez em quando os crentes acham que a igreja ela é composta de crente perfeito. Não, aqui nós somos todo mundo perfeito, aqui ninguém peca. Aqui todo mundo vai bem, o casamento de todo mundo está tudo bem. É uma tolice ouvir pastores, pseudo-pastores dizendo que você vem para a igreja e seus problemas acabam.
Campanha de 7 sexta-feira por fim dos problemas. Vamos para lá, ué? Vamos fechar aqui, vamos correr todo mundo para lá. Porque nós temos problemas, a começar com o coronavírus. E o medão de morrer? E o medão de morrer e talvez o seu cônjuge vai casar de novo. Já pensou nisso? Pensou nada, né? Nós temos tantos medos, irmãos. Porque nós não temos a segurança de estar em Cristo, de entender, irmãos, que Cristo escolheu pecadores. Cristo chama pessoas com a vida torta. Cristo escolheu eu e você não é porque a gente era melhor do que qualquer outro em qualquer lugar. É porque Ele foi gracioso. A graça do Senhor alcançou a minha e a sua vida. A graça dele é evidenciada em Jesus Cristo. Paulo diz, pela graça sois salvos. Você não merece o amor de Deus. Você não merece a salvação. O seu casamento não merece a graça de Deus. Mas Deus, se quiser, Ele pode ser misericordioso com você, com a sua família, com os seus filhos, com o seu casamento nessa noite. Depende de Deus, do seu favor, da sua graça, depende de Deus querer. Não é de você levantar a mão e aceitar Jesus, dizer, eu quero Jesus. Depende dEle. Primeiro é Ele que tem que fazer, é Ele que tem que agir, é Ele que tem que ser gracioso. E quando olhamos, irmãos, o registro histórico bíblico, as biografias apresentadas aqui não tem manipulação. A Bíblia deixa muito claro os pecados dos servos de Deus. E se fôssemos escrever as nossas biografias, eu e você ficamos com vergonha de colocar os nossos pecados. Há pecados escondidos debaixo do tapete, mas Deus sabe deles. Mas ficaríamos com vergonha de projetá-los aqui em uma foto, ou de escrever um livro colocando todos os nossos pecados. Recentemente, lendo a história da psicologia, o autor que ele escreveu este livro, muito bom, o sinal, né, bem registrado os dados, ele diz que vários manuenses, várias pessoas que escreveram a história de Freud, esconderam muito dos seus pecados, porque entendia que aqueles pecados dele iria denegrir toda a obra que ele estava deixando para trás. Então deixaram numa gaveta trancada a 7 chaves. E é interessante, irmãos, que da genealogia de muitos desses, que é exaltado hoje como grandes homens, há um registro, há um pacto estabelecido de que a partir de 20, 30 anos é que poderia alguém abrir as cartas, por exemplo, de Freud com a sua namorada e ler. Porque se você lesse esse conteúdo, possivelmente iria colocar em descrédito a vida e o que aqueles homens fizeram. Mas a Bíblia não esconde nada disso. A Bíblia não diz que a igreja é um lugar de gente santarrão. Nós estamos querendo ser santo. O nosso desejo é ser mais parecido com Jesus Cristo. Mas aqui é um ajuntamento de pecadores. E quanto mais conhecemos de Deus, da graça de Deus, do amor de Cristo, mais reconhecemos que somos pecadores, mais nos portamos com humildade, o nosso orgulho e a soberba religiosa fica para baixo, fica quebrado, moído. E é por isso que eu quero convidar você a olhar algumas lições a destacar desse texto. 2 Samuel 11, versículo 1 e 2, nos diz que antes de Davi cair no braço da amante, Davi caiu nos braços da solidão. Olhe comigo novamente, versículo 1 e 2. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Veja, irmãos, enquanto todos estão lutando, enquanto Davi, como líder, ele tinha a responsabilidade moral de estar lá junto com os exércitos. Se você já assistiu a algum filme de guerra, você sabe que o rei não é o primeiro a colocar o peito lá e ir. Ele fica na retaguarda. Mas isso é uma liderança moral, para dizer para os seus servos: olha, nós estamos juntos, nós estamos guerreando, estamos aqui. Davi, irmãos, estava tirando uma soneca.
lá no quarto imperial. Enquanto todos os homens estão na guerra, Davi está lá deitado e dormindo. Quando você conhecer um homem que fica dormindo demais, a coisa não anda bem. Você conhecer um homem que ama mais a cama do que o agir, do que o fazer, do que o estar atuante, ele não está bem. Alguma coisa está acontecendo e você precisa preocupar seriamente. A solidão tomou conta de Davi. O que é que Davi estava pensando? Por que ele não foi à guerra? A Bíblia não diz por quê, mas por que ele optou por ficar em casa? O que passava na cabeça de Davi? Preferia estar dormindo na cama, enquanto seus servos, seus soldados valentes, homens que já saíram à guerra em outros momentos com ele, os valentes de Davi estavam lá lutando, arriscando a vida, deixaram para trás as esposas, os filhos, mas Davi está deitado e dormindo. Verso 2: Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Veja, irmãos, que mentalidade solitária, que comportamento isolado. Todas as vezes, irmãos, que o ócio e a solidão encontram guarida no meu e no seu coração, nós estamos a um passo de fazer grandes besteiras. Ociosidade e solidão não são duas coisas benéficas para a vida do ser humano. Por isso que a Bíblia diz para o cristão que ele deve meditar, que ele deve orar constantemente, ele deve meditar, pensar constantemente nas coisas lá do alto, para que Satanás não leve vantagem sobre a sua mente e sobre o seu coração. Este é um passo, irmãos, que ele é importante no sentido de importância para cair no pecado. Se você um dia encontrasse, ao longo da semana, do mês ou do seu dia, ocioso, sem nada para fazer, mente vazia, coração vazio e sozinho, cuidado, Satanás vai entrar e fazer uma grande desgraça. Nós temos uma expressão popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai exortar sobre isso, dizendo que os crentes devem revestir-se da armadura de Deus. E ele cita, irmãos, o capacete da salvação e a couraça da justiça no peito do soldado. O capacete da salvação, o capacete é proteção à cabeça, à mente. O capacete da salvação protege a nossa mente das investidas imorais que é aplaudida e permitida nesse mundo de imoralidade e de um baixo nível de padrão moral. Você acha que a sua mente será protegida simplesmente vendo televisão, acompanhando as notícias do WhatsApp, no Facebook, vendo vídeos no YouTube? Para mim, a sua mente ser protegida de não pensar em pecados e desejar esses pecados, é preciso o capacete da salvação. Não é o capacete da autoajuda que precisamos, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala da couraça da justiça, da proteção para o peito, era aquela armadura peitoral, e ele protegia o coração do soldado. Ele poderia, de repente, uma espada, uma lança, atravessar-lhe o peito. Quantas coisas invadem o coração dos crentes, a mente dos crentes, e eles não podem dizer que de fato o coração estão cheio do Espírito Santo, eles não podem dizer que tem a mente de Cristo, porque lhes falta a armadura. Há soldados, irmãos, que não têm força para caminhar, porque estão vulneráveis, e Davi está assim, vulnerável. Um homem vulnerável, uma mulher vulnerável cai. Tanto o homem quanto a mulher pode cair em adultério, mas a palavra de Deus diz que precisamos estar preparados, precisamos nos posicionar com vigilância. Eu e você precisamos estar protegidos com a armadura de Deus. Veja, irmãos, Davi nos ensina que às vezes a gente vence a guerra, mas
A gente vence uma luta, mas não vence a guerra contra o maior inimigo de todos, né? Que é o pecado. O texto diz que os soldados venceram a guerra que foram. Eles destruíram Aminon, sitiaram Rabá, o versículo 1, mas porém Davi fracassou. Davi perdeu a luta moral, a luta espiritual. Davi perdeu a guerra dentro da sua casa. Davi, um ocioso em solidão, perdeu a batalha, preferindo o caminho dos covardes, preferindo o caminho do pecado. E ele então, irmãos, amou o seu pecado, porque ele não simplesmente viu Batseba, mas ele mandou trazer Batseba. Olha que interessante, irmãos, porque há outra lição nesse texto. Davi, ele não simplesmente ficou na solidão e ociosidade, mas ele entregou-se ao desejo do coração. E o coração dele era um coração lascivo. Davi se entregou à paixão lasciva, a despeito dos avisos que ele havia recebido. Olha comigo o versículo 3, versículo 2 na parte final. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Batseba. E quem é essa Batseba? É filho de Eliã. E mais o que? Ela é casada, ela é mulher de Urias, o heteu. Veja, irmãos, quando o desejo se torna um ídolo, nós pagamos um alto preço para que esse ídolo faça parte da nossa vida. Davi está pagando um alto preço, porque não somente olhou essa mulher, mas ele desejou. É uma paixão lasciva, pecaminosa, é uma paixão que o afasta de Deus, mas ele ignora a sua consciência, ele ignora o conhecimento de Deus e da palavra de Deus. Davi ignora toda a verdade de Deus, as exortações, as admoestações quanto a este pecado, mas ele olhou Batseba e ele mandou uma comitiva, uma escolta de soldados para saber quem era, para fazer uma investigação sobre a vida dessa mulher. Tudo isso por causa da paixão lasciva em seu coração. A pessoa, quando está escravizada do ídolo, a pessoa, quando é idólatra, principalmente nesta questão sexual, que aí você tem a lascívia, você tem adultério e tantas outras coisas, a fornicação. Mas, irmãos, quando ela está escravizada de tudo isso, o que mais ela quer é fazer, é praticar isso, é viver essa sexualidade do jeito que o seu coração deseja, não importando se transgride a lei de Deus, não importando se tem consequências, não importando o pecado, ignorando todos os avisos, todas as admoestações de Deus e da sua palavra, porque o que ele quer é que o seu desejo seja satisfeito. Quando você liga a televisão para assistir programas sobre família, irmãos, a gente fica muito triste. Eu já ouvi de muitos programas, poderia citar vários aqui, em que a apresentadora dizia assim: qual homem que nunca traiu a sua mulher? Todo homem trai, e enche a boca, irmãos. Uma pessoa ímpia, ignorante, assumindo uma máxima e dizendo que todos os homens traem. Aí levanta do outro lado uma guerra de braço, feminismo e machismo, e as mulheres dizem: nós também podemos. Aí a promiscuidade toma conta, irmãos. As mulheres saem na rua despindo, mostrando os seios, como se isso. Aí agora nós estamos podendo tudo. Os homens podem, nós também podemos. Sabe por quê, irmãos? Porque não importamos mais o padrão que Deus já estabeleceu para a vida, para os relacionamentos.
Não importamos mais nos caminhos que Deus já estabeleceu na sua palavra para que a gente ande. E Davi está assim. Davi sabe que o 7º mandamento diz: não adulterarás. Davi sabe que o 10º mandamento diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas ele vai, ele deseja, ele quer, o seu coração anseia, ele toma a atitude, ele investe. Agora ele tem tempo. O covarde Davi, que não foi à guerra, agora tem tempo de projetar como é que vai acontecer uma entrevista com Batseba. Davi, o solitário, Davi, o ocioso, ele tem tempo de passear, de perambular pelo palácio, e de repente os seus olhos contemplam Batseba tomando banho. Essa mulher também não está desculpada, não. Que mulher louca é essa, tomar banho ao ar livre? Pense só. Tem um comentarista que ele foi bem duro com Batseba. Ele diz assim: primeiro que o texto bíblico diz que ela vai até Davi após o período de purificação, possivelmente que é após o tempo de menstruação, e possivelmente que seja o tempo fértil da mulher. As mulheres sabem melhor do que eu esse aspecto. E talvez o coração de Batseba almejasse pelo menos duas coisas. Quem sabe ter um filho de Davi, do rei, não seria uma boa ferramenta de manipulação, de benefício próprio? E talvez ela, simplesmente pelo tempo de afastamento do seu marido, pudesse também estar cedendo à lascívia. Não sei o que se passa. A Bíblia não descreve o que acontece na vida dessa mulher, mas diz que essa mulher era bela, e quando Davi, perambulando pelo palácio, ele a vê, ele deseja Batseba. Ele manda uma comitiva estrategicamente para investigar quem era. Pertence a alguém? É filha de alguém? É casado ou é solteira? Porque normalmente, irmãos, o pecado ele segue e assassina. Ele ignora os avisos. Ele ignora toda a realidade que está ali apresentada. É como que a pessoa fica cega, cauterizada, endurecida, porque o ídolo domina a sua vida, o seu coração e dita o caminho. Mas um outro alerta importante desse texto é que Davi, ele cometeu adultério a despeito dos perigos. Veja, ociosidade, solidão, o seu desejo, a sua paixão lasciva. Mas agora, irmãos, ele vai cometer adultério a despeito dos perigos. Olha comigo o versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. A palavra trouxessem aí é uma palavra muito interessante no hebraico, porque ela traz consigo a ideia de ser forçada a vir. É mais ou menos no nosso contexto, aquele ato da Polícia Federal de condução coercitiva, né? Mas o juiz está convidando você a ir e você não tem a opção de não ir. Então, por favor, nos acompanhe, ou vai por bem ou por mal. Batseba, ela foi traga de uma maneira coercitiva a presença de Davi. Mas o texto bíblico diz que ela veio, Davi se deitou com ela. Veja, irmãos, Davi sabia dos perigos. A lei do Senhor em Levítico diz que se um homem e uma mulher fossem pegos em adultério, os dois deveriam ser apedrejados. Davi sabia desse perigo. Davi sabia que esse era um pecado intolerável no meio do povo de Deus. Lembra que quando os fariseus eles pegam uma mulher em adultério em João 8, só que eles trazem só a mulher, porque eles estavam usando a lei de Deus, usando o conhecimento que era comum a todo judeu, de saber do perigo que é o adultério. Hoje, irmãos, o adultério vira cinema, vira série de TV, vira enredo da novela, da Globo e de tantas outras. O adultério hoje é tratado como, não deu certo, segue para a próxima. O adultério é tratado como um relacionamento opcional, é porque você quis uma fugidinha, uma escapadinha da rotina do casamento.
Sabe, queridos, quando nós fechamos os olhos para Deus e a palavra de Deus, nós não enxergamos nem o perigo, nem o buraco, o abismo que se abre diante de nós, mas o preço vai ser caro, irmãos. Esse perigo ignorado, ele vai ser posteriormente colhido de uma maneira dolorida na vida de Davi. Vamos chegar lá ainda, mas não hoje. Davi, então, irmãos, ele continua. Percebe, nós estamos só na periferia. Nós estamos tendo aquela olhada panorâmica desse momento em que este homem, que é chamado homem segundo o coração de Deus, ele se afasta de Deus, ele cai, ele peca. E o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que eu e você, como homem e mulher de Deus hoje, nós precisamos viver uma vida de dependência do Senhor. Jesus Cristo precisa estar constantemente na nossa mente, no nosso pensamento. A palavra de Deus, ela precisa ser lançada, cultivada, ela precisa ser regrada no meu e no seu coração, para não pecarmos contra o Senhor. Davi também, irmãos, ele mentiu a fim de manter as suas aparências. Lembra que posteriormente Davi ele tem um projeto em mente para esconder o seu pecado. Davi ele manda chamar Urias. Davi diz: mas Urias, que bom te ver, meu amigo, janta comigo, tem uma refeição saborosa comigo, você é um cara chegadão meu, eu quero que você gaste um tempo com a sua esposa. Porque Davi está tentando, irmãos, encobrir, maquiar o seu pecado. Davi, ele trama um projeto de mentira. A despeito das exortações do Senhor, ele está tentando esconder o seu pecado, mas a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas, porque é onisciente. Deus sonda a mente e o coração do homem. Podemos esconder os pensamentos uns dos outros, podemos esconder as motivações dos nossos corações, mas não podemos fazê-lo diante de Deus, do próprio Deus. Não dá para esconder as nossas ações, não dá para esconder as nossas motivações, não dá para camuflar o nosso pecado aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Por isso, irmãos, é que a Bíblia diz, seja em um aspecto literal do adultério, ou no aspecto espiritual, nós somos adúlteros. Não há nenhum de nós que não possa dizer, ou seja, que possa afirmar que nunca cometeu um adultério, se não for físico, espiritual. Porque quantas vezes nós traímos o próprio Deus, e o próprio Deus nas Escrituras, tem um livro inteiro, Oséias, para dizer que assim como uma esposa trai o seu marido, Gomer trai Oséias, o profeta, o povo de Israel trai o seu esposo, o Senhor. A igreja trai o noivo, Jesus Cristo. Quantas vezes eu e você adulteramos com falsos deuses, com falsas crenças, com ídolos que são bem estabelecidos no meu e no seu coração, e nós nos curvamos a esses ídolos. Nós vivemos uma vida empobrecida, na miséria. Nós vivemos com a alma na lama. Nós vivemos sem esperança, irmãos. Pensa numa incoerência da caminhada cristã. É crente sem esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Como é que os crentes perdem a esperança, irmão? Perdemos Jesus Cristo. Como é que nós perdemos o ânimo de continuar servindo a Deus, sendo fiel a Deus e desejando que a nossa família, que o nosso casamento, que os nossos filhos, que o nosso trabalho, ou que tudo aquilo que façamos glorifique a Deus? É porque nós perdemos Deus de vista. Davi perdeu Deus de vista, irmãos. Davi, nesse momento, eu não posso citar de uma forma generalizada, mas nesse momento, Davi está longe de Deus. O seu coração se distancia de Deus, as suas atitudes se distanciam da lei de Deus. A tônica não muda, irmãos. Todas as vezes que você vê alguém distante de Deus, o coração já está distante de Deus há muito tempo.
Todas as vezes que você vê uma pessoa que se diz cristã, abandonando, renunciando a Deus, o coração dele já está em adultério espiritual com os ídolos que ele já criou e estabeleceu no seu coração. E todas as vezes que os nossos corações criam ídolos, nós nos prostramos diante dele. Nós colocamos a confiança da nossa vida e a segurança da nossa família nestes ídolos. E é aqui, irmãos, que vem a confrontação do Senhor. A única maneira de sair desse relacionamento de infidelidade, desse pecado, tanto o pecado de adultério físico, como o adultério espiritual, de se prostrar e ter outros deuses diante do único Deus vivo e verdadeiro, é passível de morte, de juízo, de condenação. O Novo Testamento diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Veja, irmãos, quão profundo é a conexão desse pecado e as consequências. Quantas e quantas pessoas vivem numa idolatria, quantas e quantas pessoas vivem num relacionamento promíscuo, traindo seu cônjuge, mas a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, passarão uma eternidade no ardor e sofrimento do fogo do inferno. E é para lá, irmãos, que Satanás quer arrastar esses que vivem escravizados em uma promiscuidade, seja espiritual ou literalmente físicas. Veja, queridos, não podemos fechar os nossos olhos a essa exortação. E a única maneira de termos um relacionamento fiel com Deus é por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, seu Filho unigênito, para morrer por nós, pecadores, lá na cruz, para que eu e você tenhamos a certeza da vida eterna. Paulo recorda de uma maneira tão bela que a única forma de voltarmos para Deus é experimentarmos o verdadeiro amor de Deus que está em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de os ídolos serem desentronizados dos nossos corações e sairmos de uma vida religiosa, de um adultério espiritual, é por intermédio de Jesus Cristo, que nos revela o verdadeiro Deus. Hoje, tanto na escola dominical como agora à noite, relembramos João 1,14. O Verbo se fez carne, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João vai dizer no capítulo 1 que Jesus Cristo nos revela a glória do Pai. Jesus Cristo nos revela Deus, e por intermédio do conhecimento e da revelação de Deus que temos no Filho Jesus Cristo, nós somos libertos. João diz no Evangelho que todos quanto creram ou crerem no seu Filho Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. Veja, irmãos, nós saímos daquele relacionamento de apenas criatura, de rebeldes, de opositores a Deus, para amigos de Deus, para filhos de Deus, por intermédio da obra de Cristo, da graça do próprio Deus revelada em Cristo Jesus. Mas também, irmãos, se nós queremos um casamento saudável, se nós queremos ver a graça de Deus restaurando os relacionamentos que muitas vezes são destruídos, são solapados por causa de adultérios físicos, é somente em Cristo Jesus. Somente Cristo pode restaurar o casamento, somente Cristo pode restaurar a nossa família, somente Cristo pode restaurar e mudar os relacionamentos, somente Cristo pode satisfazer o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando você ama a Deus, se agrada em Deus, o próprio Deus cumpre em nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A satisfação que temos em Deus, a alegria, o gozo completo, a satisfação do casamento, da vida sexual do casamento, a satisfação com a esposa, com o marido, com os filhos. O adultério físico acontece quando há insatisfação, quando há o descontentamento
Deus é amor. Há muitas pessoas que dizem, acho que no meu casamento, na minha família, não tem mais amor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é bom. E quantas vezes nos relacionamentos familiares falta bondade? Demonstrar bondade. A Bíblia, irmãos, diz que Deus ama pessoas intragáveis, difíceis. Tem alguém difícil na sua casa? Amando como Deus amou, também amaremos pessoas difíceis. A Bíblia diz que Deus amou pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados. Se ainda tem alguém lá na sua casa que se encontra nessa situação, Deus amou. E você? Ama? Ora? Você de fato se importa em que os mortos recebam da vida plena, da vida eterna? Veja, queridos, quando olhamos nas Escrituras, elas nos conectam com Deus e diz que o nosso coração só será liberto desses desejos pecaminosos se tivermos um encontro com Cristo, se voltarmos para Deus, se buscarmos a Deus. Nós iremos resistir e fugir do pecado quando temermos a Deus, quando Deus for o centro, quando Deus for a prioridade. Contrário de Davi, que correu e mandou buscar Batseba. Talvez Davi já tivesse deitado na cama e pensando, gente, vamos mandar dar uma ajeitada nessa cama e buscar Batseba para cá. Você tem José na casa de Potifar, ainda jovem, belo, cheio de vigor. A esposa de Potifar gostou de José, achou bonitão, e de repente ela investe contra ele, e ele responde a ela, eu não vou pecar contra o meu Deus. Sabe, queridos, quando Deus é o centro, quando nós tememos a Deus, o pecado não tem força, não tem poder sobre nós. A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus nos libertou do poder do pecado. Ainda há influência do pecado ao redor de nós cristãos, das nossas famílias, mas nós não somos escravos do pecado, não estamos algemados a esse cadáver fedorento do pecado, nós estamos livres, irmãos. Somos libertos em Cristo, a liberdade que Deus nos trouxe, a liberdade em Cristo, a liberdade para termos relacionamentos fiéis. A fidelidade não é simplesmente você ir à igreja ou você ser dizimista, fidelidade é seu coração pertencer unicamente ao Senhor. E eu quero encerrar aplicando aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez no Sermão do Monte. Jesus Cristo, ele pegou o 7º mandamento, não adulterarás, e lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo ampliou, fazendo uma aplicação. No capítulo 5, a partir do verso 17, Jesus Cristo faz uma ampliação da lei e uma aplicação mais profunda. Veja, irmãos, enquanto muitos ainda pensam que os 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, que os mandamentos foram alterados por Jesus, os mandamentos foram aplicados com profundidade pelo maravilhoso conselheiro. Olha só, pense, o 7º mandamento diz, não adulterarás. Aí Jesus diz assim, Mateus 5, verso 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja, irmãos, não é só o ato consumado, é a lascívia, é o desejo que brota no coração, é o olhar impuro, é o olhar desejando sexualmente a pessoa que passa. Veja, Jesus está dizendo que este ato é pecado, esse pensamento impuro, esse delírio que começa na sua mente. Jesus diz que isto é adultério, e Ele que conhece o coração, que sabe o que está na nossa mente, como o salmista diz, ainda a palavra nem me chegou aos lábios, e tu, Senhor, já sabe todos. Ele diz que isso é adultério. Podemos esconder das pessoas, mas isso nós não escondemos do nosso Senhor. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, de onde brota os desejos, os ídolos, de onde brota esse intento impuro, esse desejo impuro, é no coração. O problema do adultério, o problema dos pecados, da infidelidade, não é
Jesus falou que a boca, ela vai falar do que está cheio o coração. E você tem muitas pessoas com piadinha imoral na boca. Você tem muitas pessoas expondo o coração constantemente, e a gente precisa mexer nesse coração. A gente precisa dizer que Jesus falou que tudo aquilo que está saindo da boca dela é uma forma de ver o que está no seu interior, o que está bem no coração. Quando a pessoa fala muito determinadas coisas, você percebe que aquilo é importante para a pessoa. Essa é uma forma de você comunicar com a pessoa. Jesus ainda diz que esse pecado a gente trata com radicalidade, não é com cafuné. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veja, vamos pensar então nos olhos. Se é, por exemplo, ver uma cena de sexo na televisão, nos filmes ou na novela, te faz pensar no relacionamento extraconjugal, te faz desejar um sexo que não é com o seu cônjuge, isso é pecado, isso é adultério. Então é melhor você cortar o mal pela raiz, você ser radical em tirar isso que abre uma porta para a pornografia. Quantos casamentos são inundados com a pornografia? Quantos cônjuges são fracassados na vida sexual por causa de viver escravo de um pecado, da pornografia? Eu citei aqui numa das pregações que o reverendo Jonas Abdias, ele disse que tinha um homem que queria casar com o notebook dele, de tanto que ele era viciado em pornografia. Jesus continua: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus não tinha problema de falar de pecado, Jesus não tinha problema de confrontar e muito menos de falar do inferno. Nós perdemos a noção, irmãos. O pecado leva para o inferno. O salário do pecado é a morte. Isso não mudou, irmãos, continua o mesmo. Há pessoas em mazela espiritual, com incredulidade, escravo do pecado, e ele está achando isso normal, morrendo assim na lama do pecado, aprisionado em trevas, escravo de Satanás. Você vai para o inferno. E Jesus diz: é melhor você perder um da tua mão, melhor você perder um membro do seu corpo, do que todo o corpo perecer no inferno. Hoje, se nós formos confrontados assim, é melhor deixa a igreja, deixa os relacionamentos, deixa a pessoa de lado, deixa aquele membro da família que talvez se importa, é o único que disse a verdade, é o único que tinha hombridade para dizer a verdade, e a gente descarta. A verdade hoje nós relativizamos, nós não gostamos da verdade, dizemos a pessoa tinha que ser verdadeira, mas quando é verdadeira, desagrada o seu ego, fura o seu ego, confronta as suas motivações, mas isso não é legal. O que é que enche igreja hoje? É campanha do ego, campanha de vida confortável, de riqueza e prosperidade nessa terra. Mas Jesus morreu para que eu e você fôssemos livres do inferno, fôssemos livres da ira do próprio Deus. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação. O dinheiro, Deus disse assim, é do suor do teu rosto, é labutando que você ganha. Vai trabalhar. O próprio Deus diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus é um Deus que não gosta de preguiçoso. Nós cantamos com as crianças: Deus não quer preguiçoso na sua obra. Seja pastor preguiçoso, crente preguiçoso, precisa se converter, precisa conhecer Jesus, precisa conhecer o Deus que instituiu o trabalho. Trabalho é bênção. E todas as vezes que está lá ocioso, vai assistir coisa que não presta na internet, vídeos que é inútil, que é uma porcaria na internet, na televisão e tantos outros lugares. Então, se trabalhássemos mais e vivêssemos o propósito de Deus, nós teríamos menos problema com isso. Verso 31, Jesus diz: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher dê-lhe cartas de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja, irmãos, o próprio Deus, ele estabeleceu um remédio para o adultério.
adultério, o casamento. Como é que Deus inibe, corta a possibilidade do adultério pela raiz? Com o casamento. Então, Deus estabeleceu o casamento, Deus determinou a forma como ele deve acontecer, a liberdade que deve existir está determinado pelo próprio Deus. Mas é interessante que, como nós vivemos num mundo caído, quebrado, Jesus diz: qualquer um que divorcia-se, exceto pelas permissões devidas nas Escrituras, ele já apresenta uma aqui, relações extraconjugais de adultério, é uma das cláusulas de permissão para o divórcio. Mas ele diz que quando a pessoa divorcia simplesmente por incompatibilidade de gênero, é porque eu não estou mais conseguindo ser compatível com o meu cônjuge. Esse relacionamento é desfeito de uma maneira pecaminosa e expõe tanto o homem quanto a mulher a um relacionamento adúltero. Então o próprio Deus já estabeleceu, já direcionou, o próprio Deus já proveu o remédio, irmãos, para que a gente não caia nesse pecado. Mas eu preciso dizer algumas coisas aqui. Primeiro, o casamento não é compulsório. Há pessoas, irmãos, que ele não tem o dom para o casamento. E se você tem o dom para o casamento e não quer casar, e se você é cristão, você precisa rever o seu conceito. Ou você muda de atitude ou muda de nome. Porque dizer que é cristão e é anti-casamento, você está negando a palavra de Deus. Você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus viu que Adão estava só e não era bom que ele estivesse só. E Deus fez Eva. E Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Então, se você se diz cristão e é anti-casamento, você não é cristão. O seu pensamento não é cristão. A sua mente não é cristã. Eu tenho pavor de crente que diz assim: esquece esse negócio de casar. Graças a Deus que o Espírito Santo dá domínio próprio, porque é a vontade de ser um João Batista, de esfregar Gênesis 1 na testa de um crente desse. Mas, queridos, se você não tem o dom para casar, então não aventura. Jesus disse, ao responder aos saduceus sobre a ressurreição, que lá no céu não se casa nem se estão em casamento. Então casamento é para aqui. Casamento cumpre o propósito de Deus para agora. Na eternidade não se casa nem se estão em casamento, disse Jesus Cristo. Mas ele também disse que nem todos estão aptos para este mistério. O apóstolo Paulo, ele diz que o casamento é um grande mistério. Assim como o casamento da igreja com o noivo Jesus Cristo é um mistério. E o casamento da igreja com Cristo e a forma como o noivo Jesus Cristo cuida da igreja é o padrão para o casamento dos cristãos. O relacionamento familiar só será bem estabelecido se ele tiver um comprometimento prático com as Escrituras, com a palavra de Deus. Que Deus abra os nossos corações, quebrante-nos diante da sua palavra, para entender que o meu e o seu coração deve estar cheio do Espírito Santo. Que o salmista, quando ele diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, isso vale para todos os crentes. Seremos tentados. A tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado, mas cair em tentação, sim. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos capacitados e nós temos a graça que é suficiente para vencermos a tentação. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quero convidar os irmãos da equipe de cântico para cantarmos novamente Jesus Cristo basta. Nada melhor do que essa bela canção para encerrarmos esta noite, recordando que Cristo é suficiente para caminharmos de pé, para que a nossa família esteja de pé. Nós precisamos dessa graça suficiente em Cristo Jesus. Os irmãos da equipe de cânticos, feche os seus olhos. Quero convidar você a fechar os seus olhos, enquanto os nossos irmãos vão tomando lugar. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, pela admoestação do Senhor aos nossos corações. De fato, Deus,
Jesus Cristo é tudo que nós precisamos para que os nossos pés não resvalem. Ó Deus, obrigado pela vida que temos em Cristo. Obrigado pela família, pela Tua palavra, ó Deus, que nos orienta em como cuidar da nossa casa, da nossa família. Fortalece a vida dos meus irmãos, das suas famílias. Preserve-os, ó Deus, de uma maneira graciosa. Sustente o casamento dos nossos irmãos. Renove o ânimo, a alegria, ó Deus. Traga refrigério e paz ao coração de nossas famílias. Que possamos, ó Deus, dizer com toda alegria e convicção de fé, ó Deus, que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Pai querido, que o Senhor abençoe os filhos, ó Pai, que eles cresçam conhecendo ao Senhor, amando ao Senhor, que os nossos filhos, ó Deus, amem a família, que os nossos filhos, ó Deus, possam de fato presenciar o testemunho de um pai e uma mãe que ama e cuida da própria família. Faça-nos, ó Deus, enxergar as verdades da Tua palavra, que essa espada de dois gumes possa penetrar no mais profundo do nosso ser, ó Pai, e trazer mudança, e nos separar, ó Deus, do pecado, nos afastar de tudo aquilo que transgride a Tua lei, que nos afasta de uma vida santa. Ó Deus, entendemos que Jesus Cristo é a única rocha na qual a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento deve ser alicerçado. Que o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor abençoe e fortaleça a vida de toda a igreja, de todas as famílias, em nome de Jesus.